Jesus foi ao inferno? O que diz a antiga crença cristã? Era uma noite fria e sombria, o tipo de noite que fazia os ventos uivarem pelas ruas desertas, e a escuridão parecia ainda mais densa do que o normal. Em uma pequena vila na Judéia, um grupo de cristãos devotos se reunia em torno de uma fogueira. Eles falavam em sussurros, pois os tempos eram difíceis, e os murmúrios sobre o destino de Jesus após sua morte continuavam a rondar os corações e mentes de todos. Entre eles, um homem idoso, de barba branca e semblante sério, se levantou. Com a voz grave, ele começou a contar a história das antigas crenças sobre o que aconteceu com Jesus após sua crucificação, uma história que nem todos conheciam, mas que remonta aos primeiros séculos da Igreja. A descida ao inferno, uma crença ancestral. A Bíblia, no entanto, é silenciosa sobre esse tema. Nos Evangelhos, não há menção explícita de Jesus indo ao inferno após sua morte, mas em textos antigos, particularmente no Credo Apostólico, há uma frase que diz: desceu ao inferno. Isso gerou uma infinidade de especulações e discussões teológicas sobre o que realmente aconteceu durante aquele intervalo de tempo entre sua morte e ressurreição. O homem idoso explicou que a crença de que Jesus desceu ao inferno era popular entre os primeiros cristãos. Esta doutrina, conhecida como Harrowing of Hell, a captura do inferno, dizia que após sua morte na cruz, Jesus desceu aos infernos para libertar as almas dos justos que haviam morrido antes dele. Esses justos, que viviam antes de Cristo, como Adão e Eva, os patriarcas e profetas, aguardavam a salvação, mas estavam aprisionados nas regiões sombrias do além. Naquela época, muitos acreditavam que o inferno não era o local de tormento eterno, mas mais uma espécie de área intermediária, onde as almas esperavam a vinda do Messias. Esse lugar tinha 2 compartimentos, um para os justos e outro para os pecadores. Quando Jesus morreu, ele foi até essa região para anunciar a boa nova e, ao fazer isso, libertou as almas dos justos, levando-as para a presença de Deus. Uma jornada de vitória. A visão cristã primitiva do inferno não era tão associada ao fogo eterno e ao tormento como é muitas vezes descrito hoje. O inferno era visto mais como uma prisão onde as almas estavam privadas da presença de Deus. A descida de Cristo ao inferno foi vista, na teologia medieval, como um ato de vitória sobre a morte e o pecado. Ele não estava ali para sofrer, mas para conquistar. No entanto, essa doutrina da descida ao inferno foi gradualmente afastada de algumas tradições cristãs ao longo dos séculos. Com o tempo, igrejas protestantes começaram a reinterpretar o trecho do Credo Apostólico, entendendo-o mais como uma expressão simbólica, e não como uma descrição literal da jornada de Jesus após sua morte. A influência na arte e na cultura. A ideia de Jesus indo ao inferno teve um impacto duradouro na arte e na literatura cristã. Em muitos quadros medievais, como as obras de Dante Alighieri em sua Divina Comédia, Jesus descia ao inferno e travava batalhas contra as forças do mal, derrotando-as com sua autoridade divina. Para os artistas e poetas, esse tema oferecia uma metáfora poderosa para a redenção e a vitória final sobre o mal. Reflexões finais. Mas o que podemos concluir de tudo isso? A antiga crença cristã de que Jesus desceu ao inferno não é mais amplamente aceita em muitas denominações modernas. Porém, para aqueles que preservam essa visão, ela representa a ideia de que, por meio de sua morte, Jesus não apenas venceu a morte, mas também a separação entre Deus e os homens. Ele foi, na crença de muitos, até as profundezas para resgatar aqueles que aguardavam a salvação, levando-os para a liberdade eterna. Assim, a história de Jesus no inferno não é apenas uma questão de teologia, mas também uma metáfora da luta e da vitória do bem sobre o mal, da luz que brilha nas trevas. É uma história que ressoa com todos os que buscam compreensão sobre o mistério da morte e da ressurreição. Uma jornada de redenção que começa no coração da humanidade e se estende até os confins do cosmos. E assim, a chama da fogueira na pequena vila da Judéia continuava a arder, enquanto os cristãos refletiam sobre os profundos mistérios de sua fé, aguardando ansiosamente o dia em que veriam a plena revelação da verdade.